Pois é, me tornei pai pâncreas. O que significa? Que além de ser DM1, agora também tem um filho DM1. Fica no vídeo aí que eu vou contar para vocês como foi que a gente descobriu. E as primeiras impressões. Hoje está completando 14 dias. Vou contar um pouquinho para vocês como é que foi essas 2 primeiras semanas aí. Bom, pessoal, antes de iniciar, já curte, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer. Já se inscreve, ativa aí o sininho, para a gente conseguir chegar aí a mais pessoas, né? Conseguir levar informações para mais pessoas. Então vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou tentar passar então quais foram as primeiras impressões dessas 2 semanas, né? Em que a gente descobriu que meu filho também agora é DM1. Eu vou tentar separar mais ou menos por tópicos, tá? Então eu queria começar falando como é que a gente descobriu isso. Vamos lá então. Bom, a história da gente ter descoberto é a seguinte, né? Então, como vocês aí que acompanham o canal sabem, eu sou DM1 há 14 anos e há mais ou menos uns 5 anos, né? 4 para 5 anos, que eu estou um pouco mais ativo aí, né? Na verdade, bem mais ativo, né? Nessa questão de falar sobre diabetes, tentar fazer essa divulgação de educação em diabetes. Inclusive, tem o meu perfil lá no Instagram, até convido vocês a conhecerem lá. Também é diabetes tipo esportista. Lá eu procuro falar um pouquinho mais de mim, de forma resumida, né? Diferente aqui do canal, que eu estou tentando trazer o tema diabetes de maneira mais ampla, né? Mas então, como eu sou DM1 há 14 anos, eu tenho bastante conhecimento sobre principalmente os sintomas, né? Que aparecem no momento em que a pessoa desenvolve o diabetes. E aí, só para falar rapidamente, né, temos 4 sintomas principais, a gente chama como 4 P's, né, que é a polidipsia, que é bastante sede, né, poliúria, que é bastante urinar bastante, polifagia, que é a fome excessiva, e a perda de peso. Então, esses 4 P's são ali os principais sintomas. Como eu tenho, já comentei, diabetes há 14 anos e o meu filho hoje está com 7 anos. Então, desde quando ele nasceu, a gente aqui em casa sempre ficou atento a possíveis aparecimentos desses sintomas. Então, não foi a primeira vez que a gente fez isso, mas a gente sempre que ele passava algum período, principalmente urinando bastante, a gente já tem o costume de fazer a medição de ponta de dedo dele. Inclusive, tiveram 2 vezes anteriores que a gente até teve um alarme falso aí, porque aconteceu essa situação, a gente mediu a glicemia dele e deu um valor um pouquinho alto, né? Cerca de 180, 190 mais ou menos, mas aí nas próximas testagens, né, a gente viu que era alarme falso porque ele estava tomando medicação que fazia subir a glicemia, estava passando por alguma infecçãozinha, então era uma coisa, não era permanente, né? Logo depois de 2 dias já voltava a glicemia normal. E aí aconteceu o seguinte dessa vez, né? Ele passou também uma madrugada urinando bastante, levantou 3 vezes para urinar e urinou uma quantidade, né, grande de urina. Ele fez uma quantidade grande, né, de xixi ali. E aí logo que a gente acordou, né, eu e a minha esposa já comentou comigo, ó, fui levar ela pro trabalho, né, quando eu voltei, ela falou assim, ó, já mede a glicemia do Giovanni porque ele urinou bastante, né. E aí medi a glicemia dele e realmente estava 300, né. Claro que eu sempre comento aqui também, né, lá no meu perfil, a gente precisa ter ferramentas para fazer a contraprova, etc. Então, na verdade, antes de eu medir a glicemia dele, eu pedi para ele lavar a mão, e aí eu medi e deu esse valor, deu 296, para ser mais exato, né? Aí eu falei assim, bom, Giovanni, vai lá lavar a mão, já deu aquela assustada, né? Falei para ele lavar a mão, enquanto isso eu fui lá medir a minha glicemia, peguei outra tirinha, né? Outra lancetinha lá, medi a minha glicemia, deu um valor que eu tinha passado no sensor próximo ali, que foi 104, então não vou esquecer tão cedo desses valores, né? E aí fui lá, eu lavei a mão dele, né? Troquei o dedinho dele por outro, né? Para não fazer no mesmo dedinho. E fiz novamente, deu 303, né? Então realmente eu percebi que estava alta, né? Então foi nesse momento que realmente aí fui, levei ele na médica, enfim, aí chegando lá, ela constatou, né? Também fez a medição lá,
inclusive já tinha até aumentado mais, estava 350, se eu não me engano, 354, lá quando a gente passou pela médica. E aí ela já olhou pra mim, ó, tipo, né, eu ainda com aquela esperança de que, não, mas ele tá tomando alguma coisa, porque ele havia ficado doente também recentemente, né, pegou a influenza, e há uma semana antes desse acontecimento. E aí, mas ela olhou pra mim e só balançou a cabeça, ó, né, não, tipo, com esse valor não tem jeito, né. Enfim, então foi assim que aconteceu. E aí, já bater na primeira tecla aqui, que eu considero muito importante, é essa atenção aos primeiros sintomas. Por quê? No caso dele, ele só teve a glicemia alta. Ele não chegou a desenvolver nenhum outro sintoma que geralmente a pessoa desenvolve antes de ser diagnosticada com diabetes. Porque a falta de conhecimento faz a pessoa acumular todos esses sintomas, né, que eu comentei aí, dos 4 P's principalmente, e aí depois que ela vai fazer, né, recebe a informação que pode ser diabetes, né, e às vezes ela já tem sintomas, o corpo da pessoa já está doente, né, então ela pode até ter um grande risco dela entrar em cetoacidose, né, que seria o que seria a cetoacidose? Por o corpo não estar conseguindo utilizar a glicose como energia, né, no caso do diagnóstico de diabetes, pela falta de insulina, né, então só vamos recordar aqui que é a insulina que faz o nosso corpo, a glicose, entrar na célula. Então, para a gente utilizar a glicose como energia, a gente precisa da insulina. E a diabetes é o caso que você não produz mais insulina. Então, uma alternativa que o corpo utiliza nessa falta de conseguir utilizar a insulina é utilizar a gordura como fonte energética. E aí, por isso que a pessoa também emagrece bastante, né? Enfim. Porém, um metabólito aí, que vamos dizer assim, uma sobra, não é a palavra certa, mas só para a gente ilustrar aqui, uma sobrinha aí de o corpo utilizar a gordura como energia são os corpos cetônicos. Enquanto está tendo uma utilização, ou seja, uma produção de corpos cetônicos igual à utilização de corpos cetônicos pelo corpo, porque esse corpo cetônico produzido devido à utilização de gordura, ele é reaproveitado pelo organismo. Então você tem um equilíbrio entre produção e utilização. Quando você está utilizando apenas gordura como energia para o seu corpo, a produção de corpos cetônicos é muito alta. E aí a produção alta de corpos cetônicos ela acaba causando um desequilíbrio ali no pH sanguíneo. Então a gente tem uma faixa ali que a gente tem que deixar no nosso organismo, que é na faixa de 7,4, né, o nosso pH sanguíneo. Ele não pode nem estar muito maior, que seria uma situação do nosso organismo ficar mais alcalino, né? Ou muito baixo, que é uma questão de acidose, né? Mais ácido. Então, os nossos processos fisiológicos ali, eles funcionam ali naquele limite lá, certinho de 7,4, né? Uma variação mínima ali. Então, com uma variação maior, e no caso os corpos cetônicos causam essa variação maior para baixo, deixando o nosso corpo mais ácido, começa a ter um problema muito grande nos processos fisiológicos, né? E aí você tem outros sintomas decorrentes da cetoacidose, né? Que vai ali dor de cabeça, náuseas, vômitos, dor na barriga, enfim, várias situações que podem ocorrer. Então, um lado bom, né? Se é que a gente pode falar assim, do nosso conhecimento e da nossa percepção sobre isso, foi que o Giovanni foi diagnosticado e os exames dele saíram totalmente normais, sem nenhuma alteração. A única alteração era referente a glicose alta, né? Então deu a glicemia dele muito alta, urina no sangue, né? Desculpa, urina no sangue não. Glicose na urina no sangue, ó. Deu glicose na urina alta também, né? Que também é um outro sintoma, né? Uma outra questão ali que a gente verifica. Então foram apenas essas duas situações aí que aconteceram. Enfim, né? Então a questão de como a gente descobriu foi dessa maneira, e um alerta aí para todos ficarem atentos aos sintomas, porque a gente pode, por exemplo, ele já estava com diabetes. Se a gente demorasse para perceber os sintomas, ele poderia desenvolver todos esses outros. A gente percebeu no primeiro sintoma, ele poderia desenvolver todos esses outros sintomas e poderia até entrar em cetoacidose, e aí correndo até risco de vida, que infelizmente em muitos casos são descobertos quando a pessoa já está em cetoacidose e ela vai acabar saindo para o hospital. Beleza? Vamos para o próximo tema aí. Bom, o segundo tema que eu queria abordar aqui é sobre a reação dele, né?
Então, o que aconteceu desde quando ele nasceu? Então, como eu disse, ele tem 7 anos, né? E eu tenho diabetes há 14, né? Ou seja, ele já nasceu e eu já era uma pessoa com diabetes. Então, desde o início, claro que a gente nunca acha que vai acontecer, mas é óbvio que a gente sempre teve aquele pensamento que ele também poderia ser uma pessoa que poderia desenvolver diabetes. Tanto é que por isso que a gente várias vezes já via a medida da glicemia dele, enfim, né? Para ter essa prevenção, para se prevenir do pior, né? E aí, desde o início, desde ele pequenininho, eu sempre fiz questão de chamar ele para perto de mim. Isso com 2, 3 aninhos, quando ele já começou a andar, né? Ficar de pé perto de mim ali, né? Ele começou a andar cedo, né? Com uns 10 meses ele já andava. Mas quando ele começou a falar as primeiras palavrinhas, a gente começou a ter uma certa interação, e ele começou a entender frases, né? Uma situação tão bem cedinho, eu já chamava ele e falava: Gi, vem aqui, ó, tá vendo isso aqui? E mostrava a canetinha, por exemplo, mostrava a seringa, né? Porque eu usei por um tempo seringa também, né? Mostrava a seringa, falava: ó, seringa pro pai tomar remédio, né? Tirava a agulha, mostrava para ele a agulha, né? Lógico que uma criança vê uma agulha, ela fica meio assim, né? Porque realmente assusta, né? A questão de olhar a agulha, mas tentando fazer com que fosse uma situação normal para ele. Então, para ele olhar aquela situação e não interpretar de nenhuma maneira como uma maneira normal de que o pai dele precisa aplicar remédio diariamente, então remedinho que seria a insulina, e ele convivendo com isso normal, né, naturalmente, né, naturalizar essa situação. Então chamava ele, mostrava a agulha, fazia a aplicação, né, enfim, a seringa, né, mostrava eu colocando a seringa no corpo, né, seja na pele, na perna, na barriga, enfim, no braço, mostrando para ele, né, ou colocando a agulha, falando: ó, nem dói, né, isso aqui é tranquilo. Então, tentando sempre mostrar esse lado para ele, né, fazendo pontinha de dedo, mostrando a gotinha de sangue: ó, é um sanguezinho que o pai precisa ver como é que tá agora, se a glicemia tá boa. Então, assim, todo momento, desde pequenininho, eu sempre fiz questão de chamar ele por pertinho dele, do olho dele, assim, para ele enxergar bem o que era uma agulha, o que era uma seringa, o que era a insulina, sentir o cheiro da insulina. A gente sabe que a insulina tem um cheiro forte, né? Então, sentir o cheiro da insulina, fazer os piquezinhos, né, no dedo. Então, tanto que quando ele precisou, quando a gente suspeitou, né, a gente fez o piquezinho, ele nunca reclamou, ele sempre dava o dedinho assim e, enfim, numa boa, né? Então a gente não teve esse problema com ele, né? E acredito que por ele ter visto sempre de uma forma natural essa situação, agora, quando ele acabou de receber o diagnóstico, né, que a gente conversou, ele já, nos primeiros dias, ele já começou a medir a ponta de dedo sozinho, ele já começou a se aplicar a insulina sozinho. Então, assim, não precisamos nem... na verdade, foi só um testezinho, ó, é assim que faz, quer fazer? Ele foi, já fez, né? Lógico, na primeira vez eu apliquei, né? Fiz a ponta de dedo, apliquei e depois já comecei a fazer por conta própria. Então, hoje, com 14 dias de diagnóstico e tendo 7 anos de idade, ele faz a ponta de dedo sozinho, ele aplica a insulina sozinho, né, ele verifica a glicemia, ele está usando o Libre, né, tá com o celularzinho lá para passar o leitor, né, do celular e ver a glicemia dele. Então a gente fala, só vai orientando ele: ó, vai lá medir a glicemia para ver quanto que tá. Agora você vai comer isso, não pode comer tanto, senão vai subir muito a glicemia, vamos diminuir, vamos fracionar essa questão, né. Então, assim, por esse ponto, a gente tem, vamos dizer assim, coisas boas, né, para ter esse olhar para esse lado, de que nessa situação, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que tem muito contato com várias mães, né, de crianças pequenas com diabetes, né, a gente sabe o quanto é sofrido para muitas crianças que têm pavor de agulha, né, e de pais e mães que às vezes não têm o conhecimento, não tem a condição de ter diabetes, por exemplo. Então vai aprender a manusear uma agulha, né, vai aprendendo na própria criança, né, se for no caso, né. Então, enfim, para ele, nessa situação, ele tá lidando super bem com isso, né? Obviamente, né? E mais uma vez deixando claro que não estou floreando e achando ótimo ele ter diabetes, não é isso. Estou deixando claro que ele já tem. Então, eu sempre vou com esse pensamento de que aceita que dói menos, né? Vamos dizer assim. Então ele já tem, não tem mais o que fazer, não é reversível, pelo menos até o momento não é reversível. É uma situação crônica sem cura
Então, a gente, com a situação atual, tentando fazer que ele lide com isso da melhor maneira possível. Eu sei que futuramente ele pode passar por momentos, né? Como todos nós já passamos, eu já passei e todas as pessoas que eu conheço têm esses momentos, naquela nossa montanha-russa de emoções, né? Passar por momentos de ter uma menor aceitação, um momento de revolta, enfim, isso tudo estamos cientes que pode acontecer. Porém, nesse primeiro momento, nessas primeiras impressões, ele está lidando super bem. Então, ele chega na escolinha e mostra, tem diabetes agora, que não sei o quê. Então, não é uma coisa que está escondendo, né? Então, para a situação atual, que a gente espera que se mantenha por muito tempo, tá saindo tudo bem, tá indo tudo bem dentro da medida do possível do susto que a gente levou, né? E da preocupação que essa situação traz, mas a gente está lidando bem pela reação dele. Então, assim, só tenho, vamos dizer, agradecer como ele está lidando, que está diminuindo bastante a nossa preocupação e o nosso medo de ver ele sofrendo, enfim. Então, mais ou menos isso, beleza? Vamos pro próximo assunto aí. Bom, então, vamos lá. Outra situação curiosa agora é que eu virei cobaia. Como assim cobaia, né? Bom, eu, desde o início, né, quando fui diagnosticado, já ali tive que aprender, fui diagnosticado adulto, como já comentei aqui também, então eu já tinha 27 anos quando fui diagnosticado, e aí aprendi logo, né, a me aplicar a insulina sozinho, né, a mexer com a agulha, com a seringa, enfim, e desde então sempre apliquei e ponto, né. Então minha esposa nunca precisou aplicar insulina em mim, né, e agora, né, a gente tem um filho aí com diabetes e ela está precisando aprender a aplicar no caso de alguma necessidade, né? Então, na verdade, o que aconteceu? Eu virei cobaia dos dois, né? Tanto do Giovanni, que aí agora também, né, para ele ir melhorando, né, e tendo uma melhor sensibilidade, um manejo ali da agulha, da caneta, né, enfim, para aplicar insulina nele próprio, eu tô deixando ele aplicar em mim. Então chega nas minhas refeições, né? Eu falo assim, ô Giovanni, vem cá, né? Aplica aqui em mim. Então eu vou lá, ajeito a canetinha e deixo ele aplicar. E também a minha esposa, tô fazendo ela aplicar em mim até ela pegar o jeito. Por que isso, né? Porque ela foi aplicar uma vez e aí ela aplicou um pouquinho forte, ele deu uma reclamadinha, ai, doeu, né? Então assim, normal, situação que, como eu disse, né? Imagina pais e mães que não tem nenhuma experiência, os problemas que a gente acaba passando, né? Então ela aplicou uma vez nele e ela já não quis aplicar mais, né? Então ela falou, ai, mas eu não sei aplicar. Eu falei, não, então você vai aprender agora aplicando em mim, né? Então eu tô fazendo também ela aplicar em mim para ela ir perdendo medo, porque realmente é uma situação comum, né, de se passar, né? De ter medo de machucar outra pessoa ou de você realmente ter um certo receio, né, de mexer com agulha, então totalmente compreensível, né? Então, mas a estratégia que tô utilizando para tentar driblar essas dificuldades dos dois é também deixar eles aplicarem em mim. Então, por enquanto, eu vou sofrendo um pouquinho com as, com as agulhadas que ela me dá, mas enquanto isso ela vai treinando em mim para depois ela voltar a aplicar no Giovanni. E enfim, ele não reclamar, né? Porque ela aplicou uma vez, ele já ficou, não quero, só quero que meu pai aplique. E não é para acontecer isso, na verdade, né? Então ele precisa saber que tanto eu quanto ela, a gente eventualmente pode precisar ter que aplicar. Então, lógico, a gente está deixando ele aplicando sozinho, sempre que possível, né? E aí ele treinando também em mim, para ir também ele tendo uma maior sensibilidade para aplicar em si próprio. E assim, a gente sabe que também, mesmo nós que temos essa experiência, às vezes você vai aplicar, você pega um vasinho, né? Você pega uma veiazinha ali e acaba doendo mesmo, porque, né, enfim, dá um sangramento, é uma coisa que você ali por cima da pele muitas vezes não está enxergando que está passando um vasinho ali. E às vezes você acaba pegando ele. Então, são situações que são normais, são comuns de acontecer. E, enfim, a gente com o tempo vai ganhando experiência, vai sabendo, vai melhorando o manejo aí e vai dando tudo certo, beleza? Vamos pro próximo assunto. Bom, e agora comentar algumas coisas que eu ouvi dele nessas 2 semanas aí que foram engraçadas, não sei se eu posso chamar assim, né? Aquela situação, se não fosse trágico, seria cômico, né? Porque, obviamente, não vamos brincar com a situação de uma criança tem DM1 agora, então não é fazer piada disso.
não é a situação, mas é mostrar justamente a intenção do vídeo, né? É justamente normalizar, naturalizar essa situação, que já que aconteceu, vamos lidar da melhor maneira possível. Mas assim, ó, uma situação um pouco engraçada que aconteceu foi logo no primeiro dia, né? Então, isso aconteceu de um domingo para segunda-feira. Então, a gente foi de manhãzinha, né, na segunda-feira, que eu medi a glicemia dele, que deu o valor de 300 e pouco lá, que eu levei ele na médica e tal, já fizemos os exames logo ali na hora do almoço, né, saindo do consultório. Enfim, e já durante o dia ele já foi, fomos conversando com ele, que agora ele tinha diabetes e tal, e beleza. E como eu disse, ele reagiu bem, não, enfim, não ficou questionando nada, só falou, tal, né? Talvez, lógico, pela idade, não compreendendo ainda muito o que está acontecendo. E aí, à noite, que chegou na situação um pouco curiosa, no primeiro dia, né? A gente já foi atrás de colocar o sensor nele, né? Então, já colocamos na segunda-feira à noite mesmo, já colocamos o sensor nele para a gente poder ficar mais esperto, tentar ter uma menor preocupação, né, de poder estar acompanhando ali a glicemia dele só de passar o leitor, né? Enfim. E chegou a noite, a minha esposa virou para mim e falou assim: Bruno, eu acho que o Giovanni tá achando que ele tá doente, né? E que ele vai, né, sarar, vamos dizer assim, né? Então, realmente foi uma questão que é verdade, né? Será que às vezes o que a gente falou, ele ainda não entendeu, né, dessa maneira, não assimilou assim, né? E aí, então vamos conversar com ele. Aí cheguei, fui conversar com ele, falei, expliquei da minha situação, você sabe que o pai tem diabetes, né? Então sei, então você sabe que não tem cura, né? Sei, então você viu, não tem cura, mas tem tratamento, né? Você viu que o pai aplica insulina, o pai pode comer normal, o pai faz exercício, então fica tudo tranquilo, não é assim, é assim. Então você sabia que agora você tá com diabetes tipo 1 também? Ele olhou, ele já deu aquela olhada de, falei assim, assim, então, e não tem cura, né? Ele falou assim, é pra sempre? Eu falei assim, pra sempre. Ele pôs a mão no rosto e falou assim, que bosta. Então foi a gente, a hora que ele falou esse que bosta, né? Que foi uma reação tão espontânea, eu e minha esposa, a gente deu tanta risada, aí que tá a situação, né? Poxa, ri disso, mas enfim, foi uma coisa tão espontânea dele que parece que ali ele caiu um pouquinho mais na real, né? Tipo assim, pô, que bosta, né? Então, você vê a espontaneidade. Como eu disse, não estamos dizendo aqui que não estamos tirando todas as dificuldades que agora a gente vai enfrentar e que a gente faria de tudo para não enfrentar, né? Eu, obviamente, não gostaria que meu filho tivesse diabetes. Eu sei as dificuldades, né? Eu vivo diariamente isso. Eu conheço muitas outras pessoas, muitas outras famílias e não é fácil. Então eu já sei o que me aguarda, né? Provavelmente muitas lutas, muitas batalhas aí, muitas dificuldades. Apenas a gente vai tentar minimizar isso ao máximo, né? E aí eu só estou expondo isso porque eu achei muito espontâneo, né? Essa reação dele e realmente que bosta, né? É isso que a gente tem. Que bosta é ter diabetes nesse sentido, né? Agora, a partir do momento que a gente entende que não tem cura, então esse que bosta fica um pouquinho de lado, né? E, tá bom, que bosta a gente não tem mais o que fazer. Vamos então, a partir daqui, a partir de compreender que a gente tem, fazer o melhor possível, minimizar o melhor possível, o máximo possível essa situação e tentar olhar, fazer de tudo, né? Para olhar para o lado bom, para possíveis coisas boas que isso também pode nos trazer. Então, só quis contar assim esse caso, né? Específico, na verdade, eu vou contar mais alguns, né? Contar esses casos justamente né, como uma forma das reações espontâneas de uma criança ali que recebe uma notícia dessa, né? Outra situação que aconteceu foi o seguinte, né? Tá. A gente estava vendo um vídeo de uma pessoa. Deixa eu só lembrar exatamente como é que foi esse vídeo. Cara, eu não tô lembrando exatamente o vídeo como é que foi, né? Eu lembro da situação. Mas eu mostrei um vídeo pra ele de alguma coisa. Então, assim, mas não tinha nada a ver com diabetes, nada. Simplesmente, olha aqui um vídeo. Eu mostrei pra ele o vídeo. Era, acho que, de uma pessoa fazendo exercício. Não sei, não lembro exatamente. E aí, lógico, pelo tema diabetes estar presente, ele falou assim, esse cara é diabético? Perguntou pra mim, né? Eu falei assim, não, né? Porque na verdade não fui mostrar pra ele por causa de diabetes, né? Só mostrei por um outro motivo, né? Mostrei o vídeo porque eu achei interessante. Aí ele falou assim, esse cara é diabético? Eu falei assim, não. Ele falou assim, que sorte a dele, né? Então, eu falei assim, Giovanni, que sorte a dele, né?
Então, tá vendo? Mais uma espontaneidade, assim, que você vai vendo que realmente tá passando na cabeça dele, né? Porque ele tá agindo bem, ele tá lidando bem, mas no fundinho ali, com certeza ele tá percebendo que não é uma coisa fácil, né? Então, não sei que dia que talvez ele vai externar mais, né? E espero que não chegue um dia dele ficar revoltado com isso, vamos trabalhar para não acontecer, mas óbvio que a gente sabe que é compreensível isso acontecer, mas assim, mais uma situação em que ele falou, a sorte é dele, né? Então, a sorte é dele. Eu precisei concordar, né? Porque realmente ninguém gostaria de ter diabetes, a gente apenas tenta lidar da melhor maneira possível com essa situação, né? E uma outra situação, a última agora desses casos que eu queria comentar, é que o Giovanni sempre foi muito seletivo com a alimentação, né? Então, por exemplo, não no sentido mais grave assim dessa seletividade, né? Nos casos que a gente tem, por exemplo, de crianças com transtorno do espectro autista, por exemplo, né? Que é uma seletividade muito restrita, né? Mas assim, então não é que eu estou dizendo que ele era uma criança seletiva nesse sentido, mas ele sempre foi de comer poucas coisas e tomar poucas coisas, né? Então, por exemplo, água, apenas ele tomava água. Ele nunca gostou de suco, nunca gostou de refrigerante. Então, vai qualquer lugar que a gente ia, seja festa, seja jantar, vai comer fora, ele sempre tomou água. Em casa sempre tomou água, nunca tomou outra coisa. E ele sempre gostou de alimentos, vamos dizer assim, mais sequinhos. Por exemplo, arroz, batata frita, sei lá, um pastel sem recheio, né? Que a gente fala o famoso pastel de vento, né? Então, bolacha seca, né? Bolacha de água e sal, por exemplo, umas coisinhas assim. Então, vamos supor, ia comer por exemplo, um pastel mesmo. Se tivesse um recheio no pastel, ele não queria. Ele pegava só a casquinha. Então, a gente aprendeu com o tempo a pedir pastel sem recheio para ele, que aí ele comia. Ah, vai comer um lanche no McDonald's, por exemplo. Pedia o lanche só com hambúrguer. Então, por exemplo, sem queijo, sem molho, porque ele não gostava de nada nesse sentido. Então a gente sempre teve essa restrição com ele, né? Dependendo de um prato de comida lá, se pingasse um molho de alguma coisa ali, ele já não queria, tinha que separar, porque senão ele não comia, então ele sempre teve essa questão. E nessas últimas semanas, ele começou a comer de tudo. Então eu não sei se é uma defesa dele, tô aqui analisando, né? Não sou psicólogo, não sou nada, só tô fazendo uma reflexão particular, né? Eu não sei se é uma defesa dele, que talvez ele tá percebendo que algumas coisas ele pode não comer do jeito que ele queria, e ele tá abrindo o leque, se é inconsciente, se é consciente, eu só tô, né, como eu falei, refletindo sobre o que está acontecendo, né? Ele agora está comendo de tudo, praticamente, e começou, aí por exemplo, vou falar da água, né? A gente agora sabe, por exemplo, uma das situações que a gente fugiu a palavra. Num caso de hipoglicemia, para a gente reverter a hipoglicemia, o alimento melhor, assim, os melhores alimentos, os melhores que a gente pode dar para essa pessoa são líquidos doces, vamos dizer assim, que é mais fácil, né? Você não precisa ficar mastigando, você só engole. Então, por exemplo, que seja uma água com açúcar, que seja um refrigerante, que não seja zero, obviamente, ou que seja um suco, por exemplo, né? Então, para ele, na bolsinha dele agora que ele está indo para a escola, a gente colocou como kit sobrevivência dele, né? Que eu costumo falar que a gente que tem diabetes anda com kit sobrevivência, né? Que é o kit hipoglicemia, na verdade, né? Kit sobrevivência é um apelidinho aí que a gente colocou. Mas o kit de hipoglicemia dele, a gente deixou um suquinho ali, né? Então, obviamente, no primeiro dia, por exemplo, a gente precisou aplicar insulina nele, a gente já teve uma quase hipoglicemia. Então, a glicemia dele começou a cair. Giovanni, vem cá, ó, se agora se você tiver com hipoglicemia, você vai ter que começar a tomar açúcar. Ah, mas eu não gosto. Não, mas tem que começar a tomar, né? E ele já havia experimentado outras vezes e não gostado. Então, não é que ele não gostava porque ele não experimentava, né? Ele já havia experimentado. E aí, compramos o tal do suquinho de caixinha e ó, bebe um pouquinho. Tomou um pouquinho. Agora ele começou a pedir suquinho para beber. Então, mesmo não estando com hipoglicemia, isso aqui, ele agora quer começar a tomar suco, né? Então, assim, por exemplo, foi comer um pãozinho, sei lá, e nunca quis colocar ketchup, por exemplo, né? Quer um pouquinho de ketchup? Não quer. Experimentou, não gostou. Agora, essa semana também, foi comer uma coisinha ali, minha esposa estava comendo um lanchinho, pôs um ketchup lá,
Ai, deixa eu ver de experimentar. Experimentou e gostou. Então, assim, o leque dele de alimentos agora está abrindo muito, né? Claro que para coisas também não tão saudáveis, né? Que a gente tinha esse controle com ele, natural, né? Porque não precisava nem ficar cortando tanto, né? Que muitas coisas ele já não gostava. Mas nessa situação agora ele está começando a comer coisas que ele não comia. Experimentar coisas que ele não experimentava. Então não sabemos se é uma questão de defesa dele, né? Por agora está um pouquinho tendo que fazer um controle maior, né? Não que a gente, como eu sempre também falo, a gente não tem restrições, a gente precisa se adaptar. E, enfim, por exemplo, o que a gente está fazendo com ele agora é dividir um pouquinho as porções de carboidrato durante o dia, né? Então ele comia muito arroz, né? E menos proteína, menos carne, menos legumes e tal, né? E agora a gente está diminuindo o arroz dele, né? Aumentando um pouquinho a proteína. E aí a proteína, um outro caso, uma outra situação, ele filé de frango. Então a gente começou a acrescentar o filé de frango na refeição dele para aumentar a proteína, né? E agora ele come puro, chega à noite, tá com fome, dá um filé de frango para ele que ele come. Então ele está nessa situação de comer coisas que ele não comia, né? Então, assim, lógico, tem o lado bom, né? Então deixou de ser mais restritivo a questão alimentar dele, né? Mas também a gente tem esse olhar para ele agora abriu muito leque até para coisas que não são tão saudáveis. Mas enfim, comentários sobre essas 2 primeiras semanas. Acho que é mais ou menos isso, né? Enfim, vou ver se tem mais alguma coisa para falar. Bom, realmente era isso mesmo que tinha para falar, né? Com o tempo vou tentando fazer mais vídeos também, contando um pouquinho do dia a dia dele. Ele ainda, eu tô conversando com ele ali, ver se ele quer gravar alguns videozinhos, né? Lá, como eu disse lá no Instagram, eu fiz umas postagenzinhas com ele, né? Mas só com a foto dele, ele ainda não quer ficar falando, e obviamente que eu não vou forçar. Mas vou tentar trazer ele para esse nosso mundinho da educação em diabetes, da divulgação, né? Dessas nossas situações que podem ajudar muitas pessoas, enfim. Mas é um processo. Então, vou aos poucos trazendo vídeos também sobre a situação dele, como está acontecendo, vou contando por aqui. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas a ideia do canal justamente é essa, é fazer vídeos mais longos, mais explicativos, né? E é isso. Então, para finalizar o vídeo, então já vamos lembrar todo mundo, mais uma vez, curte, comente, compartilhe, né? Se inscreva no canal e ative aí o sininho para não perder as atualizações. Mande para quem possa interessar. E se você é mãe ou pai pâncreas, pode deixar um comentário aí, entre em contato. E se tiver dúvidas também, eu vou até ver se eu ponho uma caixinha de pergunta no Instagram lá, para pegar perguntas e dúvidas, né, mais específicas sobre as nossas crianças, né, as crianças com DM1. E quem sabe fazer vídeos assim também, mais respondendo mais pontualmente as questões. Beleza? Então, obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Valeu!